Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós vamos agora à sequência do programa com a palavra de Deus para os nossos corações. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre a coroa da vida. Mais especificamente, o tema será as virtudes de Deus em nossa vida, provenientes da coroa da vida. Então, meus amados, todos nós que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, temos uma coroa, não é? Temos uma coroa, e eu quero ler aqui alguns versículos para você entender que você também tem uma coroa. Você que já entregou sua vida para Jesus, você tem uma coroa, não é? E quando a gente abre a palavra de Deus, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim, olha: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja bem, antes de continuar falando de versículos, outros versículos, eu quero lhe contar um testemunho da minha vida pessoal, para que você entenda que você também tem uma coroa. Eu tive o privilégio, a alegria de ver esse momento, as razões disso, Deus sabe. Esse momento que Deus se utilizou de um enviado, um anjo seu, e colocou sobre minha cabeça essa coroa. Eu era novo convertido, meus amados. Eu era novo convertido, eu acho que se muito eu tivesse, eu tinha uns 3 meses de crente. E um dia eu fui lá no quintal da minha casa, eu morava em Olinda, havia um quartinho, e como a minha esposa, irmã Sandra, ela ainda não era convertida, ela se converteu 6 meses, né, após eu aceitar Jesus. Como a irmã Sandra ainda não era convertida, eu gostava muitas vezes de orar e eu ficava sozinho naquele quartinho. E quando foi um dia, eu estava orando naquele quarto e começou muitas coisas a acontecerem, coisas assim que era como se fosse para atrapalhar aquele momento de oração. Era um gato que passava, alguns gatos, não é um só não, alguns gatos que passavam em cima do telhado fazendo aquela zoada. O cachorro latia, o vento soprava, a porta batia e tanta coisa assim como se quisesse atrapalhar aquele momento de oração acontecendo. Um vento forte entrava no quarto, irmãos, e eu continuava ali perseverando em oração, porque eu sentia que era alguma coisa que estava querendo que eu parasse de orar. Mas eu não parei. E quando foi de um momento para outro, eu vi quando a porta se abriu, vi com os olhos da fé, mas eu ouvi a zoada da porta se abrindo. Veja bem, era uma porta de ferro, né? E ela rangia quando ela se abria. E quando aquela porta se abriu, então aí com os olhos da fé eu percebi um ser espiritual que parou na porta e eu comecei a falar com ele. E eu dizia: se for da parte de Deus, se aproxime, mas se for da parte do inimigo, está repreendida em nome de Jesus. E eu disse aquilo por algumas vezes, 3 ou 4 vezes.
Se for da parte de Deus, se aproxime. Se for do inimigo, está repreendido em nome de Jesus. E cada vez que eu dizia isso, aquele ser espiritual, ele dava um passo em minha direção. E ele chegou perto de mim e ajuntou suas mãos num gesto sobre a minha cabeça. E ali, quando ele ajuntou suas mãos, eu vi agora sendo sustentado pelas suas mãos uma coroa. E ele colocou aquela coroa na minha cabeça. E eu chorei muito, irmãos, mas eu chorei de alegria, que eu sabia que era o próprio Deus fazendo aquilo. Então, meus amados, depois de chorar muito, quando eu terminei de chorar, me veio no meu coração aquele desejo de abrir a palavra de Deus. E quando eu abri a palavra de Deus, caiu exatamente aqui no livro de Apocalipse. É como se fosse um milagre, não é? Eu não costumo fazer isso. Escolher versículos assim, abrindo a Bíblia aleatoriamente. Mas dessa vez que eu abri a Bíblia, caiu exatamente aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, onde a palavra de Deus nos diz: Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Veja, meus amados, que a Bíblia está dizendo que eu tenho uma coroa. Não é só nesse versículo que ela fala isso, não. Bom, então, contado o meu testemunho, lido esse versículo, eu quero ler mais 2 textos da Bíblia para você ver que você também tem. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja bem, receberá a coroa da vida. Ele está falando em uma coroa. Não é a coroa que você vai receber quando chegar no céu, não. É coroa da vida. Nós vamos entender o que é essa coroa da vida. Você tem uma coroa. E eu leio ainda Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, olha: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aí diz assim, olha, veja bem, tereis uma tribulação de 10 dias, um período de tempo limitado. Aí diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem outros textos bíblicos que eu poderia ler aqui para você falando sobre essa coroa da vida. Eu já li 3 textos aqui e você precisa entender que essa coroa, ela simboliza, irmãos, a virtude mais, vamos dizer assim, mais singular da sua vida. Foi a vitória que você teve sobre esse mundo. A vitória que você teve sobre esse mundo recebendo Jesus como seu Salvador, que lhe deu direito a essa coroa. Não é? Porque, meus amados, olha, o motivo de os reis serem coroados naquela época com uma coroa era justamente devido aos méritos que ele possuía. Né? Se você ver a história de Davi, Davi ganhou muitas guerras. Davi, em princípio, ele foi perseguido por Saul, mas ele ganhou muitas guerras e no final de tanta batalha, ele foi coroado como rei de Israel. E ali, meus amados, aquela coroa simbolizava honra, não é? Conquistas, lutas que ele venceu. Nós também, para recebermos essa coroa, tivemos que vencer esse mundo. Ou seja, deixamos o mundo para trás
e queremos agora seguir como vencedores com Cristo. Então, esse era o sentido que havia naquela época a coroa, e o sentido de hoje é justamente a conquista de um estado espiritual, não é? Então, no cristianismo, essa coroa da vida, ela significa a conquista de um estado espiritual que você alcançou, e você agora, a Bíblia lhe dá o título de mais do que vencedor. Mais do que vencedor, por isso que você tem essa coroa. É uma prova, na época, a coroa era uma prova de honra pública. Então, a sua coroa também, na sua cabeça, deve ser uma prova de honra pública. A diferença que você faz, a diferença que você apresenta na sua vida diante das pessoas, isso também lhe honra publicamente, provando que você tem uma coroa. Você é diferente. Quando você passa nas ruas, tem alguém que olha para você e diz assim, olha, aquele ali, aquela dali, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Olha a diferença na vida dele. Vê como ele é diferente, não é? Porque você tem a coroa da vida, não é? Então, meus amados, quando Tiago fala aqui no capítulo 1, versículo 12, né, de coroa da vida, Tiago está falando de coroa da vida eterna. Você não terá a vida eterna, você já possui a vida eterna. Eu não terei a vida eterna, eu já tenho. Nós, cristãos, que queremos servir a Deus de verdade, que estamos lutando contra esse mundo, não teremos a salvação, como alguns dizem. Nós já temos a vida eterna em nós. Nós possuímos uma coroa que nos identifica, porque a vida eterna, irmãos, ela não vai começar, não. Ela já começou. Jesus chegou ao ponto de dizer para Lázaro, que tinha morrido, né, para Marta, irmã de Lázaro, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque ele já tem a vida eterna. Ele já possui a vida eterna. Então, meus amados, todos os verdadeiros crentes já possuem uma coroa concedida por Deus. Eles são considerados integrantes de um reino sacerdotal, do qual Cristo é o principal sacerdote. Deixa eu te ler mais alguns textos bíblicos aqui. Olha que coisa linda, para você ver que você, além de ter a coroa da vida, você tem um título que você não sabe. Aleluia! Muitos não sabem, não é? Alguns sabem. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, quando está sendo uma das cartas escritas, ele diz aqui, olha, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Veja bem, fala aqui, né? E o príncipe dos reis da terra. Aí a gente pensa logo em quem? A tendência do ser humano racional é querer pensar, ah, não, o rei de tal país, o rei daquele outro país. Espera aí, ele não está falando desses reis aí, não. Olha só. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Aleluia! Aleluia! Meu querido, minha querida, olha, eu estou te mostrando que você tem uma coroa, mas agora você está aprendendo também que você não apenas possui uma coroa. A Bíblia te diz aqui que você foi constituída por Deus. Você, meu irmão, foi constituído por Deus como rei
e como sacerdote de Deus. Aleluia! Aleluia! A igreja é o sacerdócio real. Representantes de Deus aqui na terra, veja a sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Então, você não tem só uma coroa, não. Não é o pastor Técio que está lhe garantindo isso, não. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Quando ele fala aqui dos reis da terra, a sensação que dá é que é o rei de tal país, o rei de tal país, negativo. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. E seu Pai, a ele glória, poder para todos sempre. Amém. Jesus. Aleluia. Tá vendo como você é importante? Como você é importante para Deus? Agora nós vamos ver como é que essa coroa da vida produz virtudes em nós. Você já viu que você tem uma coroa? Você já viu que você foi constituído por Jesus como rei sacerdote? Olha mais aqui outro texto bíblico que fala também sobre isso. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Tá vendo? A sua condição. Então, meus amados, voltando aqui a falar sobre essa coroa ela é sobrenatural. Ela é invisível aos olhos humanos. Mas, quando nós vivermos nessa dimensão sobrenatural, nós poderemos contemplar a beleza dela. Aleluia! Às vezes, meus amados, eu estou pregando, ou estou fazendo a obra de Deus. Às vezes, eu estou dirigindo no meu carro, sozinho. Aleluia! E eu fico pensando, meu Deus, obrigado, Deus. Eu tenho uma coroa. Eu fui constituído por ti como rei e sacerdote. Aleluia! Deixa eu contar uma história para você aqui. Uma vez, aleluia! Uma vez, eu trabalhava na Polícia Militar e alguém queria que eu fizesse uma coisa errada. Alguém de uma posição de alto destaque queria que eu fizesse uma coisa errada na Polícia Militar. E eu não fiz. Eu não fiz como ele queria. E ele mandou me chamar para me punir, para me reclamar, para falar comigo que eu estava desobedecendo e que eu poderia ficar preso por causa daquilo. Porque estava desobedecendo ele. Mas eu estava desobedecendo para fazer uma coisa errada. E sabe o que aconteceu? Quando ele mandou me chamar, que eu entrei naquele gabinete bonito, ele estava sentado muito pousudo, parecia um rei. Eu olhei para ele assim, Deus me deu uma graça tão grande. Deus me deu uma graça tão grde, irmão. O poder de Deus encheu minha vida assim, que eu olhei para ele, eu não falei nada. Mas no meu coração, uma voz bradou e disse assim: ele é muito pequenininho para mexer com você. Aleluia! Não temas. Aleluia! Aleluia!
Sabe por quê? Porque eu, pela misericórdia de Deus, fui constituído por Deus como rei e sacerdote de Deus e tenho uma coroa, a coroa da vida, a vida de Deus em minha vida, a vida que me dá vida, a vida que me dá alegria, a vida que me faz imbatível neste mundo, a vida que não me deixa temer nada neste mundo. Ele é muito pequenininho para você. Não temas. Aleluia. Aleluia. Então vê o que a Bíblia diz. Às vezes, amados, nós não podemos ver agora essa glória de Deus em nós. Você não pode ver a glória, essa glória de Deus em você. Mas você precisa dela. Lembre que você precisa dela. Tem dificuldades que você tem que enfrentar e você tem que estar revestido com essa glória de Deus. A coroa da vida, a condição de rei, a condição de sacerdote de Deus. Você, meu querido, olha, talvez ninguém te dê valor. Por isso que você precisa de uma vida santificada. Por isso que você precisa de uma vida na presença de Deus. Por isso que você precisa de uma vida de separação deste mundo. Por isso que você precisa se afastar do mal, se afastar de pornografia, se afastar de tudo que não presta, porque você tem valor. Você é um instrumento de Deus. Você talvez não veja isso agora, mas vê o que a Bíblia diz acerca da tua condição. Tudo isso que eu estou falando aqui, que você é e você não pode ver agora. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim, olha, amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aleluia! Porque assim como ele é, nós o veremos. E nós seremos semelhantes a ele. Está lembrado como foi que João viu Jesus lá na ilha de Patmos? Aleluia! Rosto reluzente, um capacete. Aleluia! Uma espada na mão, um colete, pés, brilhava como o sol ao meio-dia. Aleluia! Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Aleluia! Aquele que morreu, mas ressuscitou. E ele fala com João, irmãos, naquela sua glória. E a Bíblia diz assim, irmãos, nós seremos semelhantes a ele. Nós vamos ver isso. Nós não podemos ver agora. Meu querido, nós precisamos assumir a nossa condição de reis, sacerdócio, sacerdotes, sacerdócio real. Eu tenho uma coroa, você tem uma coroa. Olha o que o diabo fala em capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, Jesus falando, ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem é ninguém? Ninguém é o diabo. Ninguém é o diabo. Ele quer tirar essa coroa de glória porque ele fica perturbado quando ele vê você com privilégios diante de Deus. Primeiro de que tudo, ele não pode tocar em você, porque você tem dono. Satanás, ele fica perturbado quando ele vê você brilhando. E ele não pode tocar em você porque você tem dono. E agora eu quero te mostrar o que é que você tem de Deus. E por que Satanás não pode tocar em você. Tá certo? Olha, entenda. Antes aqui dessa mensagem, eu trouxe uma reflexão bíblica aqui
mostrando que todas as coisas, irmãos, estão sob controle de Deus. E mesmo os sofrimentos, eles contribuem para o nosso bem. Por pior que seja a luta, até a morte. A Bíblia diz que Deus se agrada com a morte dos seus santos. É um vitorioso, partiu vitorioso. Todas as lutas estão sob controle de Deus. Mas eu quero lhe mostrar agora o que é que nós temos de Deus em nós, de virtudes, que Deus nos dá por causa dessa coroa da vida, por causa dessa condição de reis e sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que Deus te dá, sabe o que é? A glória dele. Olha lá, a glória de Deus. Ele te dá a glória dele. Você precisa entender que a glória de Deus está na sua vida, mas você precisa saber também o que é a glória de Deus, não é? O que é a glória de Deus, pastor? A gente vê aqui no capítulo 17 da Bíblia Sagrada, versículo 22, Jesus dizendo assim, olha, o próprio Jesus falando: eis que eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado. Ele fazendo a sua oração sacerdotal no capítulo 17, não é? A oração sacerdotal de Jesus, ele orando a Deus, ele diz que transmitiu para nós a glória que o próprio Deus deu a ele. Ora, se ele transmitiu para você a glória que Deus deu a ele, veja que nós temos a glória de Deus. Então, qual é a primeira virtude que você tem por ser uma pessoa que entregou sua vida a Jesus, que venceu este mundo? Você possui uma coroa da vida, você é rei, você é sacerdote, e a glória de Deus está na sua vida. A glória de Deus está na sua vida. Eis que eu dei-lhes a minha glória, a glória que me destes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Mais uma vez a gente vê aqui no versículo 22, capítulo 17, versículo 4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse a fundação do mundo. Ora, ele tem essa glória, e ele nos deu essa glória. Então, meus amados, olha, quando a gente fala da glória de Deus, Jesus, ele na oração sacerdotal, ele não estava buscando mais poder, mais honra, mais majestade, não. Não podemos entender dessa maneira. Ele desejava, irmãos, eu digo assim, ardentemente, demonstrar com sua vida nesse mundo a glória do próprio Pai. Vencendo esse mundo em tudo como ele venceu. Ora, se ele, com a glória de Deus, venceu todo esse mundo, isso me diz que eu posso também vencer esse mundo. Você pode vencer esse mundo. Não tem tribulação, não tem luta, não tem dificuldade. O apóstolo Paulo disse: nada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem largura. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meus amados, veja que Jesus, ele fez essa oração sacerdotal, pedindo a Deus que desse a glória que estava com ele antes da fundação do mundo. E ele transmitiu essa glória para nós. Ora, você tem a glória de Deus. Você pode vencer esse mundo. Ei, preste atenção. Esse pecadinho que te incomoda,
Esse pecadinho aí que vive te dizendo que você não é crente. Esse pecadinho aí que fica dizendo assim, você só é crente até aqui, porque daqui você não passa, você não consegue vencer esse pecado. Isso é mentira do diabo. Isso é a mentira mais esfarrapada do diabo, porque você tem a glória de Deus, você tem a coroa da vida, você faz parte do sacerdócio real. Você foi constituído rei por Deus. Você é semelhante a Cristo. Como é que você se conforma com isso? Olha, e tem uma coisa. Satanás, ele gosta de iludir as pessoas, dizendo que as pessoas não conseguem vencer determinados pecados. Né? Ele já disse isso para mim também, em determinada época da minha vida. Satanás, irmãos, ele conhece as nossas fraquezas. E o homem, ele é detentor, ele tem determinadas fraquezas na vida dele, que ele olha para ela e diz, olha, sei não, sabe, eu já tentei tanto, mas não consigo. É porque você ainda gosta do pecado. Você ainda sente prazer no pecado, por isso que você permanece no pecado. Mas Deus não te desamparou, não. Deus não te deixou. Deus continua investindo em você. Deus quer ver você vitorioso sobre esse mal. Toda essa glória sobre a tua vida, meu irmão. Toda essa glória sobre a tua vida, minha irmã. Então Jesus, irmãos, ele possuía o que nós podemos chamar de unicidade, não é? Ele fazia parte da Trindade. Ou seja, ele era um em intimidade, em união, em plena comunhão com Deus. Mas veja, meus irmãos, que essa glória de Deus, ela deveria sempre estar presente em sua vida. Então, meus queridos, assim, o Senhor Jesus Cristo também, ele é glorificado em nós. Ele confirma que habita em nós em sua plenitude divina, quando nós vencemos todo o mal com a presença dele. Aleluia, aleluia. Veja bem, o pecado, irmãos, ele tem uma atratividade muito forte para o ser humano pecador. Você observe que muita gente não aceita Jesus por causa do pecado. Não existe outro motivo não, meus irmãos. Às vezes a gente faz o convite na igreja, quem quer receber Jesus, a pessoa não quer. Não, eu não quero não, por que não, agora não? É o pecado que está aprisionando essa pessoa. É o pecado que está aprisionando essa pessoa. Mas alguns aceitam Jesus. Aí quando é daqui a pouco, o que é que acontece? Dá saudade do mundo. Dá saudade do mundo. Isso é uma ação para roubar a tua coroa. Você vai ver aqui na palavra de Deus. Isso é uma ação de Satanás para roubar a tua coroa. Aí a pessoa começa a pecar. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele é glorificado nos seus santos. Ele confirma que habita em nós é justamente através das nossas vitórias sobre o pecado. Isso é a prova de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora não quero mais o pecado. Eu agora rejeito o pecado, eu abomino o pecado. Eu sei que o pecado me faz mal. Mesmo com a atratividade do mundo, ele não exerce mais efeito sobre a minha vida. Por quê? Porque a glória de Deus está em mim. A glória de Deus está em mim. Jesus disse, eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, essa glória, ela traz a santidade de Deus. Ela traz a santidade de Deus.
Olha o que diz a Bíblia em Levíticos 22:9. Guardarão, pois, os meus mandamentos, para que por isso não leve pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Está vendo? Quando a glória de Deus está em você, você apresenta uma vida de santidade. O que é santidade? Separação do mundo. A palavra santidade, ela significa se separar do mundo. Viver uma vida pura para Deus. Olha, e não é uma vida pura por obrigação forçada, não. Eu me lembro que quando eu via isso doía em mim, irmãos. Eu dizia, esses crentes, eu quando aceitei Jesus, tudo deles é santidade. Santidade. Que palavra mais que ninguém consegue viver nesse mundo com santidade. Meu irmão, não consegue viver se a pessoa quiser viver dentro da igreja pela carne. Aí não consegue não, essa palavra incomoda, essa palavra dói, santidade. Mas quando a glória de Deus está em você, quando essa glória que Jesus falou, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, sabe o que é que acontece? A santidade, ela vai acontecer naturalmente na sua vida. Não vai ser uma coisa forçada. Você vai... Olha, para você se santificar, você precisa de orar. E a pessoa, irmãos, para orar sem Deus também não é fácil. A glória de Deus, ela faz com que a gente sinta necessidade de orar. A glória de Deus, a presença do Espírito Santo em mim, me faz com que eu sinta necessidade de orar. Ore, a partir do momento que eu oro a Deus, a partir do momento que eu converso com Deus em oração, sabe o que é que acontece? A minha vida, ela vai apresentar um padrão de santidade diferenciado. Um padrão de santidade que agrada a Deus. Aleluia! E não vai ser uma coisa forçada, não. Vai ser espontâneo. Porque você agora vai olhar para o pecado e vai dizer, o sangue de Jesus tem poder, eu não quero mais essa vida, não. Eu sei que isso me faz mal. Não é nada forçado, irmãos. Claro que muitas vezes o reino de Deus, como a Bíblia diz, se toma força, mas se toma, mas quando você se apodera dele, é diferente. Muitas vezes você tem que usar a força contrária à sua natureza para se apoderar dessas bênçãos provenientes da glória de Deus em nós, a santidade, não é? Eu sou o Senhor que os santifico. É Deus quem santifica. Tá certo? Com a glória dele em nós. Então você já viu aí, a primeira virtude que Deus lhe dá, porque você possui a coroa da vida, é justamente o fato da glória de Deus estar sobre você. A glória de Deus está sobre você. Depois, por causa da glória de Deus em você, vem a santidade. Né? Por causa da glória em você e da santidade, também a vida eterna. A vida eterna. Então eu quero lembrar que nós já temos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Não é? Muitos pensam, não, um dia eu vou herdar a vida eterna. Negativo. Olha aí o que a Bíblia diz. Lucas 18:18. Veja só. E perguntou-lhe um certo príncipe, um jovem rico, né, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha só, aquele jovem estava querendo a vida eterna, não é? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem rico, ele se aproxima de Jesus, gesticulando, ele estava buscando a vida eterna. Eu não vou contar a história do jovem rico, nem vou falar dele aqui, porque a mensagem não tem a ver com ele. É somente a questão da vida eterna.
Veja que esse jovem rico estava buscando a vida eterna, mas eu vou mostrar a você Jesus falando. João capítulo 3, versículo 36. Aí Jesus diz assim, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, não é terá. Tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tá vendo? Então veja que a vida eterna você já tem ela. Outro versículo. João capítulo 5, versículo 24. Jesus diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu já passei da morte para a vida. Eu tenho a vida eterna. Você tem a vida eterna. Mas tem mais, viu? Tem mais virtudes. Eu já falei que você tem a glória de Deus. Eu já falei aqui também que você tem a santidade de Deus. Veja a coroa da vida, quantas maravilhas traz para nós. A santidade espontânea, não é a santidade forçada. Você tem a vida eterna. Você também tem o poder e autoridade espiritual dados por Deus. Aleluia! Aleluia! Que coisa importante a coroa da vida, irmãos. Que coisa importante a glória de Deus em nós. Tem poder e autoridade espiritual dados por Deus. Atos 1:8. Jesus disse assim, olha, os discípulos estavam incomodados com o poder político na época, né? Porque Israel estava sob o domínio de Roma. Aí perguntaram por ele, Senhor, quando é que tu restaurarás o reino a Israel, Senhor? E ele disse, olha, não vos pertence saber o tempo ou as estações. Aí ele diz no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, olha, isso aqui é tremendo. É tremendo, irmãos, porque quem tem o poder de Deus, irmãos, não se conforma em não propagar o Evangelho. Tem que falar do Evangelho. Tem que falar do Evangelho. Não é? Porque Jesus diz assim, sereis minha testemunha. Não é? Então, meus queridos, olha, eu vou parar essa mensagem por aqui. Não é? Eu poderia falar ainda para você aqui sobre o que impede das pessoas permanecerem com a coroa da vida. Porque quando a Bíblia diz, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, Satanás às vezes consegue tirar a coroa de alguém. Não é? E eu ia lhe mostrar aqui, eu vou falar rapidamente somente para concluir, mas eu quero dar isso aqui especificamente em outra mensagem, em outra ocasião. Tá certo? O diabo, irmãos, ele consegue tirar a coroa da vida e autorizado por Deus. Tá certo? Deus, ele promete. Ele diz aqui, olha, nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Em determinados momentos, Deus libera Satanás para que ele possa tocar nos seus filhos. Ele liberou Satanás para tentar Jesus. Satanás transportou Jesus para um alto monte. Satanás transportou Jesus. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, você vai ver a tentação. Satanás levando Jesus para lá e para cá. Deixa eu ver aqui bem rapidinho, somente para lhe mostrar que Deus permite que Satanás prove seus filhos dessa maneira, né? Perdão, capítulo 4, eu falei capítulo 5. Olha só, diz assim a palavra de Deus, olha. Então o tentador, aproximando-lhe, disse... Primeiro, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto pelo diabo, não é?
Mas depois, diz aqui no versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa. Tá vendo? Né? Então a gente vê ainda, no versículo 8, levou ainda o diabo a um alto monte. O próprio Jesus foi tentado. Você vê Deus entregando Jó nas mãos de Satanás. E Deus vai lhe entregar também por um momento, para lhe provar, para você ver quem você escolhe realmente. Se você quer Deus ou quer o pecado. E tá certo, Deus não faz isso por maldade, porque Ele é ruim, não. Meu filho, você já tem consciência de mim? Você me quer realmente? Eu vou te entregar um pouquinho aí para ser provado. Não é? Aí se você começa a murmurar, começa a reclamar e foge, você é um derrotado. Mas você vai ver que o diabo, ele vai querer roubar a tua coroa, querer tirar a glória de Deus de você. Isso vem através de um processo, que é que eu quero falar justamente. Começa com a tentação. Vem a tentação, depois da tentação vem a aceitação, você aceita a tentação, não é? Que é a relação do homem com o pecado. Depois da aceitação, aí vem a obsessão, que é o descontrole parcial do homem. A obsessão é o descontrole parcial do homem, no caminho de ficar aprisionado pelo diabo. E, finalmente, vem a possessão. É quando a pessoa está possuída pelo diabo. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa aqui, não se escandalize. Existem pessoas dentro da igreja que estão possuídas pelo diabo. Possuídas pelo diabo. Você lembra que Jesus, uma vez, ele repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, com Pedro. Aquilo ali, Pedro, ele estava sofrendo um processo de tentação, não é? Ele aceitou a sugestão de Satanás do coração dele, e se ele continuasse, ele ia partir para a fase da obsessão e depois da possessão. É a maneira que Satanás tem de roubar a tua coroa, tirar toda essa glória de Deus de você. Mas isso nós vamos falar com mais detalhe em outra oportunidade, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Lembre-se, tema de hoje: as virtudes de Deus na sua vida, provenientes da coroa da vida. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.